Agora, nós falamos de coisas maravilhosas aqui na terça, e eu quero repetir algumas coisas aqui para vocês que estão aqui. Eu quero que você... Vamos ver se conectou novamente. Eu quero que você compare agora, agora acho que está conectado, né? Compare esses 7 anjos vindo, o templo no céu aberto, e eles estão vindo com 7 pragas. Agora compare com essa cena. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. É a mesma cena. Esta é a mesma cena. Agora, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Não bota no quadro ainda. Deixa eu achar para vocês. Ele mostra aqui sobre o juízo sobre as nações, mas eu quero trazer aqui, que alguém me perguntou isso aqui, e nós falamos um pouco, mas eu quero... Aqui está, esta citação aqui, deixa eu conectar aqui. Diz assim, estava falando da mulher no poço, ele disse, nós temos esperado pelo Messias, ele vai ser um Deus profeta, e nós sabemos quando ele vier, ele nos dirá essas coisas, então você deve ser um tipo de profeta. Ele disse, eu sou o Messias, eu sou aquele do qual você está falando. Ela deixou aquele cântaro de água, uma prostituta desesperada. Que condição ela estava? Correu até a cidade, disse para aqueles homens, venham, vejam um homem que me disse o que está em meu coração. Não é esse o Messias? Não é esse o Messias? Nenhuma vez aquilo foi realizado para os gentios? Não, Senhor. Este é o dia dos gentios, quando as luzes do entardecer estão brilhando. Os judeus estão em uma nação agora para controlar o mundo. Uma vez eles controlavam e eles estão voltando para controlar. Presta bem atenção nisso aqui. Observe aquela figueira brotando lá. Você cuida dos judeus. Onde quer que ele esteja, é o calendário de Deus. Você vai descobrir isso. Ele nunca abandonará Israel. Mas Israel teve de ser cegado para que nos desse uma chance. Ame-os. Não se preocupe, eles florescerão novamente. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão, mas eu restaurarei, diz o Senhor. Aquilo apenas foi comido por causa de uma maldição, para que nós pudéssemos entrar. Nossos olhos estão abertos. Agora, o que é isso? Nosso dia está terminando. Os judeus começando a se ajuntar, como Deus disse, as luzes do entardecer estão brilhando. Sobre o quê? Onde estão as luzes brilhando, as luzes do entardecer? No oeste. Eles lá brilharam no leste. Sobre os judeus, no povo do leste, no princípio. Tem sido um dia escuro de denominações e assim por diante, mas a luz do entardecer brilhará nos gentios, no hemisfério do oeste. Aqui estamos nós agora, no fim, estamos na costa oeste. Se formos mais para frente, você volta para o leste. Novamente, a civilização tem viajado naquela direção, então as luzes do entardecer estão brilhando. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Onde é que a luz está brilhando hoje? No oeste. O que se representa o oeste? Você já ouviu essa expressão? O mundo ocidental? Ocidental é do oeste. O que é o mundo ocidental, irmão? É o mundo gentil. É o mundo gentil. É o mundo dos gentios. E o que é o mundo oriental ou o mundo do leste? São os judeus. Amém? São aquele povo lá no leste. Agora, veja que coisa interessante. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, olha o que o profeta diz aqui. E essa aqui é uma citação muito controversa, polêmica, que o povo morre de medo de olhar. Meu Deus, que coisa difícil. Tá, é a coisa mais simples do mundo. Está dizendo assim, ó, estou ficando bem velho e pensei, será que haverá um outro avivamento? Verei outro tempo? Apenas lembre-se, do oeste virá um cavaleiro do cavalo branco. Cavalgaremos este caminho novamente. É verdade, assim que nos aprontarmos, é uma promessa. Vocês vejam. Agora, olha que coisa, irmão. E agora? O que nós vamos fazer com essa citação aqui? Vamos esconder ela? Não. Nós vamos botar ela no quadro e vamos falar um pouquinho dela. Isso aqui tem coisa boa aqui dentro. Vamos dar uma olhada. O que é o oeste? É o mundo dos gentios. Amém? A mesma Roma que rejeitou Paulo lá no começo, que é uma nação gentia, está na terra hoje. Amém?
Deus considera a igreja que matou Paulo a mesma igreja que está hoje lá, aqui. Não é outra igreja, vocês entenderam? Não é uma outra igreja, é a mesma igreja. A mesma igreja que rejeitou Lutero lá atrás é a mesma igreja que está na terra hoje. A mesma igreja que rejeitou John Wesley é a mesma igreja que está na terra hoje. Ele diz aqui, do oeste virá um cavaleiro. E eu quero ver isso aqui, que é interessante, meus amados, ele diz, será que vai ter um avivamento novamente? Ele disse, apenas lembre-se, do oeste virá um cavaleiro do cavaleiro. E nós sabemos que é Cristo, mas lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15, está dizendo para nós que são 7 mensageiros que estão retornando. E eles têm as pragas nas mãos. Amém? Agora, a praga é a última coisa que acontece antes do milênio. Olha, vocês entenderam? A praga é a última coisa que acontece antes do milênio, pois sem as pragas não tem limpeza. Para que servem as pragas? Para limpar a terra. Amém? Então, veja, haverá uma guerra, desta guerra culminará, ela se irromperá em pragas. E essas pragas limparão da terra tudo que não deve estar aqui no milênio. Então, a Bíblia está dando um quadro muito dramático para nós, de que esses 7 anjos estão trazendo a limpeza na terra. Estão trazendo as pragas para tirar do caminho tudo que é necessário para que realmente haja um milênio. Agora, lá no livro de Apocalipse, como nós vimos, capítulo 7, do leste, nós vamos ver que outra coisa está acontecendo. Então, no leste, nós temos o selo de Deus. E no oeste, nós temos as pragas, não é? Vamos mais um pouquinho aqui, eu acho que eu tenho outra que eu usei lá, deixa eu ver se eu acho aqui, uma outra que mostra este quadro do leste, né? Aqui está. Perguntas e respostas em 54. Ele diz assim, a menos que o homem nasça de novo, se ele for nascido de novo, a mesma bênção que veio ao homem lá atrás, virá a ele aqui. E nós passamos por isso, vez após vez, e através das Escrituras na semana passada, e descobrimos que, no povo do leste, quando o Espírito Santo caiu sobre os judeus, os quais eram os do leste, o Espírito Santo caiu com grandes sinais e manifestações. A Bíblia diz que seria um tempo que não daria para dizer se era escuro ou dia, meio que um dia nublado, até o final da última parte do entardecer. Então o sol sairia por alguns minutos do entardecer, haverá luz no entardecer. Bem, este é o povo do oeste, os gentios, recebendo o mesmo Espírito Santo que os judeus receberam lá atrás, com os mesmos sinais e manifestações. É isto. Deu para entender o que é o oeste? O oeste são os povos gentios. Amém? E o leste representa quem? Os judeus. Vamos mais um pouco aqui. Amém? Está dando para entender?